Predito o destino do mundo. Se conhecesse também, ao menos neste teu dia, o que à tua paz pertence. Mas agora isto está encoberto aos teus olhos. Porque dias virão sobre ti, e que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e te sitiarão e te estreitarão de todas as bandas, e te derribarão a ti e aos teus filhos, que dentro de ti estiverem. E não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da tua visitação. Encontramos em Lucas, capítulo 19, versículo 42 a 44. Do monte das Oliveiras, Jesus olhava sobre Jerusalém. Lindo e calmo era o cenário que diante dele se desdobrava. Era o tempo da Páscoa. E de todas as terras os filhos de Jacó se haviam ali reunido para celebrar a grande festa nacional. Em meio de hortos e vinhedos e de clivos verdejantes, juncados das tendas dos peregrinos, erguiam-se as colinas terraplanadas, os majestosos palácios e os maciços baluartes da capital de Israel. A filha de Sião parecia dizer em seu orgulho: estou assentada como rainha e não verei o pranto. Sendo ela tão formosa, então, e julgando-se tão segura do favor do céu, como quando, séculos antes, o trovador real cantara: formoso do sítio e alegria de toda a terra é o monte de Sião, a cidade do grande rei. Encontramos no livro de Salmos, capítulo 48, versículo 2. Bem à vista estão os magnificantes edifícios do templo. Os raios do sol poente iluminavam a brancura de neve de suas paredes de mármore e punham reflexos no portal do ouro, na torre e pináculo. Qual perfeição da formosura! Levantava-se ele como o orgulho da nação judaica. Que filho de Israel poderia contemplar aquele cenário sem um estremecimento de alegria e admiração? Entretanto, pensamentos muito diversos ocupavam a mente de Jesus. Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela. Vemos no livro de Lucas, capítulo 19, versículo 41. Perante o universal regozijo de sua entrada triunfal, enquanto se agitavam ramos de palmeiras, enquanto alegres ossanas despertavam ecos nas colinas e milhares de vozes o clamavam Rei, o Redentor do mundo, achava-se oprimido por súbita e misteriosa tristeza. Ele, o Filho de Deus, o prometido de Israel, cujo poder vencera a morte e do túmulo chamara a seus cativos, estava em pranto, não em consequência de uma mágoa comum, senão de agonia intensa e irreprimível. Suas lágrimas não eram por si mesmo, pois que bem soubesse por onde seus passos levariam. Diante dele jazia o Getsemane, cenário de sua próxima agonia. Estava também à vista a porta das ovelhas, através do qual séculos tinham sido conduzidas as vítimas para o sacrifício, e que se lhe deveria abrir, quando fosse como um cordeiro levado ao matadouro. Encontramos esta profecia no livro de Isaías, capítulo 53, versículo 7. Não muito distante estava o Calvário, o local da crucificação, sob o caminho que Cristo logo deveria trilhar. Cairia o terror de grandes trevas ao fazer ele de sua alma uma oferta pelo pecado. Todavia, não era a contemplação destas cenas que lançava sobre ele aquela sombra em tal hora de alegria. Nenhum sinal de sua própria angústia sobre-humana nublava aquele espírito abagnado. Chorava pela sorte dos milhares de Jerusalém, por causa da cegueira, em penitência daqueles que ele viera abençoar e salvar.
A história de mais de 1000 anos do favor especial de Deus e de seu cuidado protetor, manifestos ao povo escolhido, estava patente aos olhos de Jesus. Ali estava o Monte Moriá, onde o filho da promessa, como vítima submissa, havia sido ligado ao altar, emblema da oferenda do Filho de Deus. Encontramos em Gênesis, capítulo 22, versículo 9. Ali o concerto de bênçãos e a gloriosa promessa messiânica tinham sido confirmadas ao Pai dos crentes. Encontramos em Gênesis, versículo 22, capítulo 16 ao 18. Ali as chamas do sacrifício, ascendendo da ira de Orna para o céu, haviam desfiado a espada do anjo destruidor, símbolo apropriado do sacrifício e mediação do Salvador em prol do homem culpado. Jerusalém fora honrada por Deus, acima de toda a terra. Sião fora eleita pelo Senhor, que a desejara para sua habitação. Ali, durante séculos, santos profetas haviam proferido mensagens de advertência. Sacerdotes ali haviam agitado e a nuvem de incenso, com as orações dos adoradores subirem então perante Deus. Ali diariamente se oferecera o sangue dos cordeiros mortos, apontando para o vindouro Cordeiro de Deus. Ali Deus revelará a sua presença na nuvem de glória sobre o propiciatário, repousar ali a base daquela escada mística, ligando a terra ao céu, escada pela qual os anjos de Deus desciam e subiam, e que abria ao mundo o caminho para o lugar santíssimo. Houvesse Israel como nação, preservada a aliança com o céu, Jerusalém teria permanecido para sempre como eleita de Deus. Mas a história daquele povo foi oferecido foi um registro de apostasias e rebelião. Haviam resistido à graça do céu, abusado de seus privilégios e desprezado as oportunidades, posto que Israel tivesse zombado dos mensageiros de Deus, desprezado suas palavras e perseguido seus profetas. Ele ainda se lhes manifestara como o Senhor Deus misericordioso e piedoso, tardio em iras e grande em beneficência e verdade,